Ele não tinha esse tipo de preocupação, é incrível, né? Nos anos 60 e pouco, porque eu me formei em 70. Aí o que foi mais estranho é que lá na faculdade eu quis usar o banheiro e cadê banheiro de mulher? Nem isso tinha. Aí a turma falou, nunca entrou mulher aqui. Eu falei, puta que pariu. Então, aí eu ia no banheiro dos homens, porque não tinha outro, e algum amigo ficava na porta. Eles falaram, a baixinha tá aí, que era eu. Quando aconteceu também, eu estava quase me formando, veio um pessoal de uma auditoria americana para fazer seleção de estagiário na época. Aí foi distribuindo papel para fazer a inscrição. Chegou na minha vez, o cara pulou. Eu falei, ué, e o meu papel? Ele falou, em auditoria não trabalha mulher. Sabe, a gente não tinha ainda essa capacidade, essa visão política de, como você disse, abrir espaço, sabe? Era mais assim, eu me colocar em algum canto. Mas, pelo visto, acho que fui caminhando. Em vários momentos eu senti a dificuldade de me sentir pertencente à minha família, de me sentir pertencente à cidade pequena, que é a cidade de onde são os meus pais. Meus pais são de Inhandeara, é uma cidade que tem, né, essa marca do colonizador branco, cis, hétero, rico, e que funciona dentro dessa dinâmica e valida esse lugar até hoje muito fortemente. Venho da família tradicional e eu me lembro de pequenininha ficar lá o dia inteiro chorando e desejando que a minha mãe, meu pai, o meu irmão tá de menor, né, não ia fazer esse movimento, mas que alguém fosse lá me perguntar o que estava errado para eu poder falar o que estava errado. Mas acho que essa coisa desse homem validando as mulheres já não acontece muito mais porque aprendemos a falar, né? E o embate do tipo assim, cara, não, isso não é assim. Claro, não somos os donas da razão, mas a gente consegue ver outras coisas e falar não. Então rola uma coisa já assim, essa aí... feministinha, alguma coisa nesse sentido, assim, essa aí carne de pescoço e deixa pra lá, porque ensinar não vai querer aprender, né, isso não vai querer, nada tá bom, então fica num lugar assim de nada tá bom com essas gerações e homens, né, em relação a nós mulheres querendo produzir e fazer outras coisas nesse sentido. Eu venho numa desconstrução do que é ser mulher. Será que eu sou? Será que me fizeram ser? Será que me tornaram uma? Então eu estou hoje mais pela questão não binária do que mulher. Mas eu entendo que ser mulher é revolucionário. Numa sociedade como essa, que extermina diversas mulheres, vários tipos de mulheres. E não só as cis, né? Então as mulheres negras são o maior índice de feminicídio, as mulheres trans, travestis, pretas também são os maiores índices de extermínio, né? Então assim, é poder existir mesmo. Acho que a minha força e a minha maior resistência é essa, é existir sem ser punida por isso, sabe? Sem ter que pagar por isso. Eu já sofri abuso sexual na infância. Dos 5 aos 7 anos, 8 anos. Eu entendi depois, foi difícil de entender por que os meus pais não fizeram nada, assim, né, na época. Mas depois eu entendi que eles quiseram me poupar, sabe? E aí vai ficando tudo bem, sabe? Não tenho problema com isso mais, já tive muito problema. Mas já resolvi, assim, nesse sentido, né, de ficar remoendo isso, de achar que eu sou culpada, né, porque já que ninguém fez nada, a errada era eu, né, enfim. Aí vem essa coisa do auto-perdão também, né. E aí quando eu fui trabalhar no judiciário, eu escrevo laudos e relatórios, é o meu trabalho. Né? Então eu escuto uma história e aquilo vai virar um relatório e aquilo vai ter um impacto direto na vida daquelas pessoas, homens e mulheres.
Mas eu me lembro de começar a adoecer porque eu escutava histórias do tipo... a mulher teve um parto normal, uma violência obstétrica. Ela teve um parto normal e o médico virou ela pro ar-condicionado. E aí ela sentia muita dor, porque além do frio, frio. E no final do parto, o médico dizia pra ela, olha, você foi super bem, porque você nem gritou. Tem mulheres que gritam tanto, que aí o bebê nasce chorando. E eu lembro de ouvir essas histórias durante os atendimentos, que às vezes nem era um atendimento de violência, era uma outra. E eu ficar assim, o que eu faço com isso, né? E eu lembro que foi um acúmulo de histórias, assim. E um dia eu falei assim, eu preciso escrever. Porque era muito dolorido, assim. Eram histórias, muita violência. Por exemplo, esse projeto meu que eu criei agora do Entrecortadas, eu lembro de uma mulher falar, cada dia ele cortava um pedaço da minha perna com a faca. E eu resolvi fazer uma horta e cada semente era um pedaço que ele cortou. E era uma horta enorme. Quando eu fui fazer a visita domiciliar, a casa da mulher era um jardim. Uma horta, eu falava assim. E aquilo pra mim, eu via aquela horta e não conseguia achar bonito. E aí quando você olha assim, os slams, né, esse movimento dos slams na periferia, dessa molecada fazendo poesia e contando essa violência policial, esse racismo, né, essa violência, que cada hora morre assim, uma coisa absurda. Eu acho que daí que eu falo dessa... E aí eu não consigo escrever se não for assim. Eu não consigo dizer, olha, hoje o dia está lindo, estou aqui na represa com mulheres lindas. Posso escrever, fazer um texto lindo, homenageando, amando vocês, mas eu não consigo ter uma produção de fato que não sangre. E eu já me perguntei falei, gente, será que eu sou muito doida? Que eu não consigo ser assim uma poeta que vai falar dos amores que ela já teve? Por isso que eu até criei o Hip Hope, né, que foi um evento que eu fiz na Lei Aldir Blanc, que era um concurso que incentivava os LGBTs, as mulheres, competirem, junto com os héteros, ok? Então todo mundo junto no mesmo bolo, porque essas divisões me cansam, dá preguiça. Você tá entendendo? Isso dá preguiça. O hip hop ele é uma cultura de inclusão, ele é uma cultura que veio para ser resistência. Então, assim, vamos acolher mais quem resiste, tá? Não é só quem é pobre, não, mano, né? Quem tá resistindo aí? Os LGBT, caramba, mano. E tem um monte que dança muito bem. E é do bagulho. E se sente meio assim na hora que entra na roda, porque já entra aqueles caras, pá, nos footwork duro, como se fosse só aquilo o mundinho do hip hop. Não é, né? Então é uma questão de desconstrução nossa, você tá ligado, né? Não dá pra ter só a Beyoncé lá. A gente precisa que 10 do lado dela, atrás e na frente estejam lá, para que isso seja representatividade. Eu acho que a gente precisa sair desse entendimento da meritocracia, o que é um preto vencendo, o que é uma pessoa vencendo, por que tem que vencer, o que é vencer? A vitória é o dinheiro? Eu acho que a gente está chegando num momento que a estrutura como a gente está vivendo, ela vai ficar... Ela já é, né? Já é inviável, mas só que ela é inviável para pessoas que provavelmente vão viver até os 30 anos de idade, ela é inviável para pessoas que possivelmente vão se suicidar, ela é inviável já para essas pessoas, mas a gente vive numa sociedade tão composta, com tantas pessoas, e essas pessoas, aí eu tô falando da minha mãe, eu tô falando da minha tia, eu tô falando da irmã da Diego, eu tô falando da tua prima, essas pessoas também precisam entender que não dá para elas acharem legal ter só 3 pessoas pretas na faculdade. Ou achar que, olha, essas pessoas mereceram estar aqui. Não, vamos então construir uma faculdade preta. Então é isso que precisa. Eu acho que a gente precisa de um pouquinho desse anarcoterrorismo, dessa possibilidade de não vai ser da forma como está. Porque senão daqui 50 anos, a gente vai voltar aqui nessa praça e vai falar sobre as mesmas coisas. Eu estava muito triste, porque eu já tô na menopausa. Né? A minha menopausa veio muito cedo, veio com 42 anos. Tem uma pré-menopausa, né, aos 42, e me chocou muito, porque eu perguntei para a doutora, depois de um monte de coisa que ela me falou, eu perguntei assim para ela, e aí, o que muda? Né, no corpo da mulher. Aí ela falou, você só vai ficar mais velha mais cedo. Isso é coisa de se falar para uma mulher, olha a preocupação da médica, né? A estética. Você vai ficar mais velha, você vai ficar velha mais cedo.
E eu tinha absorvido aquilo, sabe? Eu tinha bem internalizado aquilo e eu tava esperando o corpo envelhecer, sabe? Eu tava esperando as rugas aparecerem. Assim, tipo, quase como, chegou! Né? E aí ela me deu um vibrador. Foi em casa e me entregou um vibrador. E eu não tinha vibrador já há um bom tempo, entendeu? Porque, né, a menopausa, ela realmente te deixa a zero durante um bom tempão, assim, sem desejo algum. E o vibrador, e veio, né, a gente tinha comprado também um negocinho lá do óleo de cannabis para a moça, e usei, né, fui usando, né, e o corpo foi revivendo, né, e o corpo foi entendendo aquilo, foi recebendo aquilo muito bem, e a vida, né, você vai falando de novo. Eu me considero uma mulher bonita, mas eu sei que eu não tô dentro de um padrão de beleza, né? Eu tenho barriga, né? Eu tô sempre tentando me esforçar aí para não engordar tanto, porque além da pressão estética, também tenho questões aí de problema de saúde, de articulação, então meu corpo não aguenta o peso que ele tá carregando hoje, entende? Eu engordei muito na pandemia e isso tá sendo ainda uma questão para mim, né? Porque tem essa pressão estética, tem os algoritmos, né, que se você quer vender qualquer coisa, você bota a cara ali, você tem que estar num padrão, senão o aplicativo não entrega. Então começa a rolar essa pressão também, né, assim, de que a gente tem que se enquadrar em alguma coisa para aparecer com algum produto que se vende, sabe? E e essa cobrança, eu tenho a impressão de que se acentuou muito nesses últimos 2 anos. Institucionalizar a igualdade de gênero, porque ela não é legal hoje no Brasil. Você pegar a licença maternidade, o homem tem 5 dias, a gente tem 6 meses. Pô, gente, cuidar de filho não é privilégio, não. Arrebenta com a tua carreira, né? Arrebenta. Tinha que dar 6 meses para cada um, porque tem um monte de empresa que não contrata a mulher porque ela vai ter filho. Então, pensar institucionalmente, por meio de leis, né, que resolver o problema. Como dividir a chamada economia do cuidado, né? Que a mulher, ela é humilhada para ela voltar para aquele papel de cuidar da alimentação, cuidar da roupa, sendo que é muito mais fácil dividir. Você tem 5 pessoas numa casa, divide as tarefas, cada um faz um pouco e deixa todo mundo livre. Essa briga, né, do machismo em relação à mulher, na verdade é uma briga econômica. É a ideia de quem vai ocupar o papel de subalternidade, quem vai fazer as atividades que socialmente são menos remuneradas. Tanto que a maioria das empregadas domésticas, das faxineiras, são mulheres, você não tem homem faxineiro. E o dia que tiver, vai ter aumento de salário, né? Porque o homem sabe cobrar. Sendo que a questão toda aí se resolveria facilmente. Se você é um adulto funcional, você tem que saber lavar, você tem que saber cozinhar, você tem que saber fazer tudo, né? Isso é a construção de uma sociedade justa. No espaço hoje onde não é ocupado por uma mulher, onde não é ocupado por pretos, ele não é um espaço sério. Ele não é democrático, não é moral, não faz sentido mais isso existir. Quando as pessoas falam assim, Amanda, vocês estão trabalhando para... Vocês investem nas mulheres. Eu não invisto, eu devolvo para as mulheres o que foi tirado delas. Porque eu tive a oportunidade de, por meio da música, da sala de aula, me devolveram o direito de sobe aqui, isso aqui é teu. Vai lá e pega o microfone, você tem que falar, se posiciona, saia da invisibilidade, mostre quem você é, levante sua voz, etc. Essa questão da mulher ainda não estar ocupando alguns espaços que ela deveria estar ocupando, eu acho que isso é um projeto de desigualdade de gênero. Isso é proposital, isso é arcaico, isso é para manter a gente num sistema onde a gente não toma decisões.